Terça-feira, 25 de março de 2025, a Rádio Bandeirantes fala ao vivo do Planalto Central, direto de Brasília, capital federal. O tempo está encoberto, há possibilidade de chuva, as pistas estão molhadas em Brasília, 19 graus de temperatura e uma grande expectativa hoje para a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Silvânia Alves e ouvintes do Pulo do Gato. Porque a primeira turma se reúne daqui a pouquinho, a partir das 9, 9h30 da manhã, dependendo do atraso regulamentar aí para o início da sessão, para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o chamado núcleo duro. São os 8 primeiros a serem analisados a partir da denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro não será preso hoje, Bolsonaro não vai ser condenado a pena nenhuma hoje. Hoje é apenas o recebimento da denúncia, é o começo do processo no Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Supremo entendeu assim, que ele deve ser o julgador. Apesar de todos os acusados não terem mais o chamado foro por prerrogativa de função, que popularmente é conhecido como foro privilegiado, o Supremo chamou para si esse julgamento. Os argumentos dados pelos ministros de que houve ali uma afronta à sede do tribunal, o regimento interno do Supremo poderia dar um respaldo nesse sentido, que é muito questionado pela maioria dos juristas, inclusive grandes advogados que estão aqui na capital federal para fazer a defesa dos seus clientes, que são os acusados dessa peça da Procuradoria-Geral da República, e isso nós vamos acompanhar. Aqui em Brasília, pelas apurações que fiz ontem, o julgamento desse caso é tido já como certo. Não agora para o recebimento da denúncia, mas pela condenação. Há uma grande convicção de que os ministros do Supremo não vão analisar e já têm o seu voto pronto. Devem receber hoje a denúncia. São 5 ministros, viu, Silvânia, na primeira turma do Supremo. O Supremo Tribunal Federal ele é dividido em 2 turmas. São 11 ministros no total, 5 para cada lado. Pedro, mas se são 5 para cada lado, cadê o que está faltando? O que está faltando justamente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que não participa das turmas, nem da primeira nem da segunda. Como ele é o presidente do Supremo, ele tem funções administrativas, tem que representar o tribunal, ele tem outras questões para tratar, então ele não participa dessa divisão. Por que surgiram as turmas do Supremo Tribunal Federal? Para dividir, são muitos julgamentos, então não dava para levar tudo para o plenário. Até depois das turmas já criaram até o plenário virtual, que é o julgamento sem a necessidade da reunião dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então as turmas foram criadas. Um fato novo é que de uns tempos para cá, as reuniões das turmas que não eram transmitidas ao vivo, elas passaram a ser transmitidas ao vivo. Então as pessoas vão poder acompanhar hoje pela TV Justiça, pela Rádio Justiça, também as informações, claro, aqui na Rádio Bandeirantes, esse julgamento. Os 5 ministros que vão participar desse julgamento: Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, o Alexandre de Moraes, que é o relator, apesar de ser vítima no processo, também é julgador, o que é muito estranho no mundo jurídico e talvez a maior crítica de todo esse processo, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino e também o ministro Luiz Fux. Então, esses são os ministros. Tudo deve acabar hoje? Possivelmente não, porque cada advogado dos réus vai ter 15 minutos para falar. Se todos forem rapidamente ouvidos e houver a possibilidade de manifestação da Procuradoria-Geral da República e os ministros forem concisos, o que também, convenhamos, é muito difícil com tanto holofote, nós teremos então um julgamento mais célere. Mas foram reservadas 3 sessões para esse julgamento, que indica que isso pode se arrastar ainda para amanhã e pelos próximos dias. É o que nós vamos acompanhar aqui direto de Brasília. Mas tem mais notícia nessa terça-feira, hein, Silvânia Alves? Tem sim, Pedro Campos.